para quem está do teu lado, não é o que você tem na casa do Pai que faz Ele lembrar de você. É quem você é. E aonde você for, você tem um Pai para te guardar e te proteger. Amém? A Bíblia diz que passando poucos dias Ele vai partir, virar as costas. Virar as costas para quem sempre esteve com Ele. Quando Ele parte, a Bíblia diz assim: e foi Ele para uma terra longínqua. É um lugar sem endereço, é um lugar sem CEP, é um lugar sem número. Só se sabe que é uma terra longínqua. Já observou que quem vai para longe das coisas de Deus sempre usa essa expressão? Ah, é porque o pastor não me visitou. Ah, é porque a irmã do ciclo de oração não lembra de mim. Não, ela não lembra. Tem tanta irmã lá que ela não faz nem questão da minha presença. Mas a pergunta é, quem se escondeu? Foi a irmã ou foi você? Quem se esconde não quer ser achado. Aí o mal é que você se escondeu tanto e está querendo que o povo te ache, sendo que você está escondido. Quem foi para longe? Quem se distanciou? E pode observar, quem vai se distanciando um pouco. Quer ver? Quem é voltar é assim, quando está querendo se afastar. Ele começa a faltar alguns cultos. Quando vem, já não senta na parte da frente, fica no meio da igreja por fundo. Quando não, fica da porta para lá. Amém ou não amém? Se você está vendo alguém já aqui assim, fala assim, entra para dentro, filho. Senta, cultua, porque o pai te quer na casa dele. Amém ou não amém, irmão? Só que o filho, ele vai se esconder. Irmãos, entenda uma coisa. Tem gente que há obrigatoriedade de correr atrás. Primeiro, pastor tem que não tem que correr atrás da ovelha. A mulher que perdeu a tiara para o casamento tem que não tem que correr para estar bem decorada para o dia do casamento. Agora você vê o pai correndo atrás do filho? Deixa o pródigo ser pródigo. Porque quando o pródigo for pródigo, ele vai entender o valor que o pai tem na vida dele. Olha para cá. Ele se esconde. Ele vai viver dissolutamente. Ele vai viver como Gastão. Ele está desqualificado. Ele é imaturo. Todo imaturo gosta de jogar a culpa pros outros. Ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém está nem aí para mim. Mas a pergunta que eu quero deixar gravado é: quem está se escondendo? Entenda uma coisa. Todas as vezes que bater a sensação no seu coração de se esconder, é porque você não está querendo assumir algo. Vou repetir isso. Todas as vezes que bater a sensação no seu coração para se esconder, é porque você não está querendo assumir algo. Seja bom ou seja ruim. Quer ver? Adão, o que você está fazendo aqui? Tive medo e me escondo. Porque se esconder é alguém que está querendo que algo não se revele, ou que algo não se manifeste, ou que algo não seja visível. Não se esconda. Porque primeiro, não adianta se esconder daquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Sabe o que o salmista disse? Para onde eu vou fugir do Senhor? Se eu subir aos céus, tu aí habita. Se descer na terra, ali faz a tua habitação. Até debaixo ali habita a sua cama. Sabe o que ele está dizendo? Não tem como fugir daquele que está em todos os lugares ao mesmo. Se ele tiver que te pegar no carro, ele te pega no metrô, no ônibus. Irmão, eu já vi coisas acontecendo nos ônibus, você não tem noção. Amém ou não amém? Foge de Deus, que Deus vai te pegar na esquina lá fora. Vai passar um profeta doido do outro lado da rua e dizer: falso! O pai te ama. Amém ou não amém? Então olha para quem está droguinho, não adianta se esconder. Sabe por quê? Olha para cá. Olha o que o texto diz. E saindo dali foi para uma terra longínqua. Já acabou. Pode levar outra. E desperdiçou todos os seus bens. Só que entenda uma coisa. O filho pede para o pai bens. E o pai dá para ele o quê? O texto diz lá. Ele pede para o pai os bens. Mas o pai dá o quê para ele? A fazenda. Bens é poder monetário. Literalmente ele pede dinheiro para o pai. Eu quero parte do dinheiro. O pai parte a fazenda. Eu faço uma pergunta para os irmãos. Ele levou parte da terra? E por que o pai partiu a fazenda? Porque a fazenda aqui no original é bio. Sabe o que o pai estava dizendo? É vida para quem fica e é vida para quem? Você não entendeu, eu vou te explicar. Mesmo o pai não aceitando as suas escolhas, sabe o que o pai deu para ele embutido? O pai deu para ele vida. Sabe o que o pai estava dizendo?
vai chegar uma hora que os bens vai acabar, mas o que vai te manter vivo aonde você vai é a fazenda que eu estou te entregando. Sabe o que eu aprendo com o Pai? Mesmo você não merecendo, o Pai está te dando vida. Quem aqui já fez algo assim? Deus, eu não mereço nem estar aqui na igreja essa noite. Quem já fez isso? Meu Deus, aqui só tem santo. Aleluia! Essa todinha vai pro céu, pastor. Quem acredita nisso, diga glória. Aqui tem a glória, irmão. Mas vamos ser realistas, irmãos. Sabe o que eu costumo dizer nos de ensino? É que eu amo a Bíblia Sagrada, que ela não mostra ninguém como Superman. Todos têm as suas vulnerabilidades. Diga para quem está do outro lado, sabe qual é a diferença do seu pecado com o meu? Pode falar, irmão. Pode falar. Que se ele fosse muito santo, Jesus levava ele agora. Diga para ele. Fala, sabe qual é a diferença do seu pecado com o meu? É que o seu escolheu a porta da direita e o meu escolheu a porta da esquerda. Amém ou amém? O filho ele vai viver absolutamente, mas sabe o que manteve o filho vivo no processo? Diga para quem está do teu lado. Mesmo o pai longe, ele ainda continua dando vida. E sabe por que ele te trouxe aqui hoje? É porque você está no meio desse processo, mas mesmo assim ele está te dando vida para passar por tudo que você Entenda uma coisa, irmão. Por mais que o projeto inicial não deu certo, o oleiro não desiste. Eu vou repetir isso. Por mais que o projeto inicial não deu certo, o oleiro ele não diga para quem está do lado, ele vai fazer outro vaso. Diga, o mesmo você nunca vai ser, mas ele tem poder de te fazer outro vaso. Quem quer ser outro vaso? O filho, quando ele chega na terra, ele começa a viver dissoluta e acaba-se os bens. Só que quando os bens acabam, a Bíblia diz assim, e houve uma grande fome. A pergunta que eu faço para os irmãos é, a fome poderia chegar a qualquer momento. Poderia ou não poderia? Poderia ou não poderia, irmão? A fome poderia chegar a qualquer hora. Poderia ou não poderia? Mas a fome só chegou quando os bens acabaram. Por quê? Eu vou te explicar uma coisa. A fome poderia chegar 3 dias antes, 5 dias antes, 1 ano antes. Mas se chegasse 3 dias antes, 5 dias antes, 1 ano antes, ele tinha o quê? Dinheiro. Só que a fome só chegou quando o dinheiro... Essa fome já seguia ele desde quando saiu de casa. Você não entendeu? Eu vou repetir isso. Essa fome já seguia ele desde quando saiu de casa. Todo coração duvidoso sempre vai carregar uma fome de Deus consigo. Sabe por que você toma essas atitudes? Porque às vezes o pai não fala. Porque às vezes o pai não dá direção. Amém ou não amém? Amém. Aí você quer fazer do seu jeito. Só que a fome só chegou quando o dinheiro... Essa fome já ia atrás dele, dizendo, só estou esperando o dinheiro acabar. Sabe o que é isso? É o pai mesmo de longe cuidando de alguém para trazer de... Diga para quem está do lado, o pai sabe como trabalhar. Diga para quem está do lado, não tem para onde correr. Se você sair do centro da vontade do pai, diga, a fome te espera. Diga, não vai ter picanha não. Nem fazendo L, meu filho. Amém ou não amém? Olhe para cá. A fome chegou quando o dinheiro... Aí a pergunta é, o que fazer? O que fazer, irmãos? Sendo que tudo que você tinha, você já adquiriu. Você já recebeu. A ideia do pródigo é, vou pedir trabalho para alguém. Ele pede para os cultivadores e eles mandam cultivar porcos. A pergunta que eu faço aqui é, a Bíblia diz, e desejou no seu coração comer as bolotas que os porcos... Vamos lá, fome na terra, não tem com que se alimentar, eu quero comer aquilo que os porcos estão. A pergunta é, que fome é essa? Que porcos comem e homens não têm direito de comer? Você já parou para analisar que os porcos estão comendo, mas o homem que está ali cuidando dos porcos não tem direito de comer? Que fome é essa? Que os animais comem, mas os homens não têm direito de... E é logística. Se é eu que alimento os porcos, eu posso ou não posso tirar para mim se eu quiser? É eu que estou alimentando. Só que ele não tem direito nem de se alimentar.
Que fome é essa? Que ele quer encher o seu interior com aquilo que os porcos estão com? Não é fome de comida. É um vazio que está do lado de? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você pode ir para qualquer lugar. Quem sente fome de Deus não vai ser em ambientes de porcos que você vai conseguir suprir a sua carência de Deus. É tão certo que não é alimento natural que ele usa a seguinte expressão: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão? O que é pão na Bíblia, irmão? O que Jesus está querendo dizer com essa parábola? Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de? E eu aqui estou perecendo de? Olha para quem está do lado e diz assim: está com fome porque quer. Porque na casa do pai tem pão. Não, diga, está com fome porque quer. Olha para esse irmão que está do lado e diz assim: você já está até raquítico na fé. Raquítico é antiga essa expressão, né, irmão? Olha para cá. Eu quero orar com você nesses minutos que me restam. Sabe por quê? Porque ele queria, não era a casa. Porque pouco importava para ele a casa. Quando ele está lá no curral, sabe o que ele lembrava? Lá na presença do meu pai tem abundância de pão. Na presença do meu pai tem abundância de pão. Ele queria voltar a estar na presença de quem? Na presença de quem? E a pergunta que eu faço é: aonde você está? Eu rodei tudo isso para te fazer essa pergunta. Aonde você está? Ou melhor, o quão distante o seu pai está de você? Sabe qual é a maior queda que um homem pode ter? Existe uma única queda que Deus gosta que o homem tenha. Sabe qual é? Está nesse capítulo. E caindo ele em si. A queda mais louvável de um homem é aquela que ele cai em si mesmo. Todas as quedas levam à ruína, mas quando você cai em si, te leva à edificação na presença de Deus. Olhe para quem está do lado e diga assim: vai ficar nessa vida até quando, pelo amor de Deus? O Pai te quer na presença dele. Quem acredita que o Pai te quer na presença dele? Levantar-me-ei. Tirei, irmão, escute. Essa expressão levantar é se colocar de pé sobre as suas próprias forças, levantando dentro de si mesmo com as suas próprias pernas. Eu vou te explicar, sabe o que é isso? É levantar sem ajuda de ninguém. Já tentou? Não, tem dia que para levantar sem ajuda a gente faz o L, faz o S, mas quase não levanta. É ou não é? Porque levantar com ajuda é mais fácil, não é? Mas tem dia que você precisa se levantar sem ajuda de ninguém. Sabe o que Jó diz no capítulo 6? Não me desamparou todo o auxílio eficaz. Sabe o que Jó estava dizendo? Não tenho mais dinheiro, amigos estão longe, perdi parentes, estou sem ninguém, mas a minha ajuda está dentro de mim. Sabe o que ele estava dizendo? Eu só fico caído se eu quiser, mas eu vou me colocar de pé, porque Jó sabia que o Redentor dele estava vivo. Quem aqui serve esse Redentor maravilhoso?